esse é o seu canal PS Videoaulas. A aula de hoje é de metrologia e o assunto é arredondamento numérico. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, peço que faça agora durante a nossa vinheta. É rapidinho. A NBR 5891 é uma norma da ABNT de 1977, portanto, bem antiga. Essa norma, ela estabelece as regras de arredondamento na numeração decimal. Aparentemente, um assunto simples, mas que ainda gera muitas dúvidas por parte dos alunos de exatas. Diz a norma: quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for inferior a 5, o último algarismo a ser conservado permanecerá sem modificação. Então vejamos. Exemplo, 1,3333. Eu marquei aí em verde o algarismo que nós queremos conservar e logo o da direita, onde fala aí imediatamente seguinte. Coloquei cores para ficar fácil de vocês identificarem os elementos. Então, nesse caso aqui, eu vou olhar o imediatamente seguinte. E nesse caso, como ele é inferior a 5, eu vou ter 1,3 como resposta para o arredondamento de uma casa decimal. Diz a norma: quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for superior a 5, ou se ele for 5, ou seja, sendo 5, for seguido de no mínimo um algarismo diferente de 0, o último algarismo a ser conservado deverá ser aumentado de uma unidade. É um assunto simples porque só tem duas possibilidades: ou você permanece ou ele aumenta uma unidade. Jamais ele diminuirá. Vamos ver os exemplos. No caso aqui, o primeiro que está na norma é 1,6666. Nesse caso, eu vou olhar o seguinte e eu vou arredondar para maior, porque passou de 5. Então, vai ser 1,7. Um outro exemplo, se eu tenho agora o número 165, ele tem o número 5, tá lá, ou 5, mas ele tem que ser seguido no mínimo por um algarismo, certo? Diferente de 0, que no caso aí, ó, é 1. Então, nesse caso aí, eu vou, né, observar esse algarismo e vai ser também 1,7. É a mesma situação do primeiro exemplo. Vamos agora para o terceiro caso. Diz a norma: quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for 5, e agora seguido de zeros, no plural, deve-se-á arredondar o algarismo a ser conservado para o algarismo mais próximo. Consequentemente, o último algarismo a ser retificado, se for ímpar, aumentará uma unidade. Vamos ver o exemplo. Eu tenho esse número 4,5500. Notem que após a minha observação, né, do imediatamente seguinte, que é 5, eu tenho só zeros. Então, nesse caso aí, ele vai aumentar uma casa decimal. Por quê? Porque o 5, que está aí grafado em verde, que é o último algarismo a ser conservado, ele é o quê? Ímpar. Então, nesse caso aí, vai aumentar uma unidade. E, finalmente, o último caso. Diz a norma: quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for 5, seguido de zeros, no plural, se for par, o algarismo a ser conservado, ele permanecerá sem modificação. Vamos ver agora o exemplo. 4,8500. Nesse caso, vocês vão observar, ele tem o número 5, mas ele é seguido por zeros. 4,8, então eu não vou para maior. Por quê? Porque o número 8 ele é par. Sendo par, ele permanecerá sem modificação. Temos aí um número qualquer, representado alguns dígitos por interrogações, já que não interessa para a nossa análise, e onde interessa os dígitos estão devidamente identificados. No caso, eu tenho 7 e 4. Se eu quiser arredondar, esse dígito 7 permanecerá ou não? Vou olhar para o 4, ele é menor do que 5. Se é menor do que 5, então ele permanece.
E no outro caso, mais simples, se eu colocar o dígito 6 agora, ele é maior do que 5. Se ele é maior do que 5, então ele vai para 8. E vai aumentar uma unidade. Agora vamos ver os casos mais complexos. Nesse caso, eu tenho que observar não só os dois dígitos que estão em jogo aí, mas todo esse que está à direita, onde tem essas interrogações. Então, temos dois casos. Ou tudo zero, ou pelo menos um desses dígitos tem que existir, com alguma numeração. Então, nesse caso aí, no caso 1, como está tudo zero, e o dígito 7 ele é ímpar, no caso eu vou acrescentar uma unidade. E embaixo aí que vocês estão vendo, entra naquela regra onde tem algum dígito aí que é diferente de 0. Então, no caso, eu vou para maior. No caso, 8. Ele passará de 7 a 8. Agora, vamos para o último caso. Se eu tiver agora 85, o que é que acontece? Eu tenho essas duas situações aí. Posso vir tudo zero ou pelo menos um desses dígitos com alguma numeração significativa. Nesse caso, eu vou ter que, no caso 1 aí, eu vou permanecer com o valor, mas na última situação eu vou arredondar para mais. Então, seria 9. Essa era a aula que eu tinha para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram dessa videoaula, não esqueçam de compartilhar com seus amigos e registrar o seu like. Até as próximas!